Mateus capítulo 4, abra a tua Bíblia aí. Versículo 18. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, olhe para mim, você vai andar lá aonde Jesus andou. Ano passado, eu acordava às 5 horas da manhã para fazer caminhada ao lado do mar da Galileia. E eu ficava imaginando Jesus andando ali, por aquele lugar. Você vai ter essa experiência. Amém? Andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, diga no mesmo instante. Diga no mesmo instante. No mesmo instante. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. E Jesus os chamou. E eles, versículo 22, deixando-os imediatamente, o seu pai e o barco o seguiram. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é vida. A tua palavra é luz que abre o nosso entendimento. A tua palavra é lâmpada que ilumina o nosso caminho. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e que nessa noite essa palavra encontre lugar no nosso entendimento, alcance o nosso coração e alinhe a nossa vida com a tua vontade, com o teu querer. E é isso que queremos, estar no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fale conosco, papai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse texto você já ouviu, já leu com certeza. Jesus faz um convite a alguns homens que estavam ali ao redor do local onde ele estava. A palavra original, siga-me, no grego é kaleo. Kaleo significa convidar, kaleo significa chamar. Quando esses homens receberam esse convite, eles não sabiam o que estavam por vir, eles não sabiam o que iria acontecer, como iria acontecer, eles simplesmente tomaram uma decisão. E talvez é essa decisão que você precisa tomar nessa noite. Meu tecladista, o que aconteceu com ele? Vamos, santo, é hora de trabalhar. Hora de ensaiar, já foi. Se vira. Siga-me. Ó, tá ali. Tenho liberdade para brincar com ele, queridos. Esses homens não sabiam o que ia acontecer. Eles receberam um convite. E eles não fizeram uma pergunta. Eles simplesmente confiaram naquilo que Jesus estava dizendo a eles. Queridos, confiar em Deus é entender que seguir a Jesus é andar por um caminho que você não vai ter certezas do que vai acontecer, mas você precisa ter convicção de que o que vai acontecer é o melhor que Ele tem para você. Está entendendo isso? O problema é que muitas vezes nós queremos saber como. Deus está te chamando para viver um novo tempo, uma nova vida. Você vem aqui, recebe uma palavra, olha, Deus vai transformar a tua vida, o teu casamento, a tua história. Mas aí a primeira pergunta, como? A primeira pergunta é quando? Deus vai transformar a tua vida financeira, você vai prosperar, de que jeito? Queridos, tem muitas perguntas que elas não precisam ser feitas. Na verdade, você precisa de uma coisa. Quando Deus te chama, tudo que você precisa dizer é: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou. Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Senhor, eu recebo. Senhor, eu preciso. Então, muda algo aí na tua maneira de se relacionar com Deus. Pare de perguntar como, quando e porquê. E comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu creio. Senhor, eu confio. Senhor, eu recebo. Senhor, eu quero. Está entendendo isso, queridos? Isso é uma verdade do reino de Deus. E quando eu falo reino, eu disse isso semana passada, nós vivemos numa democracia.
E numa democracia, cada um faz o que quer, sim ou não? Numa democracia, você não tem uma direção que você precisa fazer, senão você vai sofrer consequências. Numa democracia não é assim. Agora, num reino, não. Se o rei falou, vai acontecer. Não tem questionamento. A palavra do rei, ela é determinante. Diga isso comigo, diga a palavra do rei. Diga mais forte, a palavra do rei é ela que determina. E aí eu quero te fazer uma pergunta. É a palavra do rei que tem determinado na tua vida? Ou é a tua vontade? Está entendendo isso? Se buscar o reino de Deus tem que ser uma prioridade, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino e todas, diga todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se o reino é uma prioridade, queridos, a vontade do rei, ela precisa ser uma verdade na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, no meu trabalho, tudo, diga tudo, tudo precisa estar submetido à vontade do rei. Não é assim num reino? Quem aqui já foi num reino, num país mesmo que tem rei? Quem já foi? Já tive na Inglaterra. Na Inglaterra tem a rainha, né? Tinha, né? A rainha, morreu, né? Agora é o rei. Eu gosto muito desses filmes medievais, porque mostra isso de uma maneira muito real. A reverência. Queridos, se você chega na Inglaterra, tem a troca da guarda. Se você talvez nunca ouviu falar, mas já viu isso na televisão, na internet. A reverência com que eles tratam a rainha, a reverência como eles tratam o rei, o respeito, a submissão, tudo isso faz parte de um contexto, de um reino. Agora nós vivemos numa democracia. Malemar, respeitamos as autoridades que estão a nosso redor, querido, porque nós fomos ensinados a fazer do jeito que queremos, da maneira como queremos, do jeito que pensamos, e não é dessa forma. Diga reino, diga comigo, reino não é do meu jeito. Diga para a pessoa que está do teu lado, não adianta, não é do teu jeito. Diga isso para ela, não adianta você teimar, não é do teu jeito. Não adianta, queridos. Então esses homens receberam esse convite, e o que eles fizeram? Eles aceitaram. Eles simplesmente deixaram tudo e aceitaram o convite de Jesus. Tem uma informação do mesmo texto. Quero te ensinar algo, talvez você é novo e você nunca entendeu isso. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, sim? Os 4 evangelhos contam a história do ministério de Jesus, o evangelho de Cristo. E aí cada um desses homens, Mateus escreveu a mesma história de um jeito, Marcos escreveu a mesma história de um outro jeito, Lucas escreveu a mesma história com detalhes diferentes, João também escreveu. Então é a mesma história, escrito por 4 autores diferentes, o que testifica a verdade. Porque não era uma pessoa falando, eram 4 pessoas falando a mesma coisa, testificando que tudo que Jesus fez é a verdade. E aí Lucas era médico, e todo médico ele é detalhista. Todo médico, lá em casa eu ouço muito isso. Como é que elas falam? Como é que vocês falam? Que o papai é exigente, não é isso? Papai é exigente, papai é detalhista. Lucas era médico, e ele traz uma informação para esse texto que nós lemos em Mateus, muito interessante. Quero que você abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. É a mesma história que nós lemos. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago. Então Mateus falou que ele estava andando à beira do lago. Lucas já diz assim: certo dia ele estava perto do lago, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olhe para mim, Mateus não falou isso. Mateus falou, ele estava andando, e de repente ele viu alguns pescadores e ele convidou. Lucas já traz um detalhe a mais.
uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas, e lance as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que tu estás dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios, irmão. Então eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo. E o que o versículo 11 diz? E o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. É a mesma história que Mateus contou, Lucas conta, mas com muito detalhe, com muita riqueza de detalhe. Então, queridos, há alguma coisa interessante nesse texto. Pedro e Tiago e João, eles já haviam ouvido falar de Jesus, porque Lucas está dizendo que havia uma multidão. E queridos, naquele tempo as cidades eram pequenas, então a notícia corria: ó, tem um profeta lá e tem um monte de gente lá indo atrás dele. Pedro já tinha ouvido falar disso, os irmãos também já tinham ouvido falar disso. Eles poderiam então ficar no meio da multidão, querendo só ouvir esse homem. Mas não, eles decidiram sair da multidão e aceitar o convite de Jesus de ser discípulo de Jesus. Diga, há uma diferença. Diga forte, há uma diferença entre a multidão e o discípulo. O próprio texto que lemos fala que havia uma multidão querendo ouvir Jesus. E há uma diferença muito grande, queridos, na multidão e no discípulo. A multidão quer ouvir Jesus. Não é isso que o texto disse? E havia uma multidão que comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A multidão, diga comigo, multidão, ela se conforma em ouvir. Agora o discípulo, ele quer viver aquilo que ele ouviu. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: você é discípulo ou você é multidão? Os dois queriam ouvir Jesus. Só que a diferença é que o discípulo, ele não para no ouvir. E querido, você não pode parar no ouvir. Tem muita coisa na tua vida que não está dando certo porque você só está ouvindo. Você não está colocando em prática. E ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, é ouvir e obedecer. Diga, ouvir e obedecer. Diga mais forte, ouvir e obedecer. Não tem outra forma de ser discípulo de Jesus se você não estiver disposto a ouvir e obedecer. Queridos, eu conheço muita gente que diz assim: pastor, eu gosto muito de te ouvir. Eu gosto de ouvir muito a palavra de Deus através da tua vida. E aí você olha para a vida da pessoa, tá indo de mal a pior, mas ele gosta de ouvir. A multidão, ela gosta de ouvir. Eu postei um vídeo sexta-feira, foi sexta-feira, como reagir, quem viu aí? Querido, se você não me segue lá na página lá do Facebook, Bruno V. Muniz 12, é meu Instagram e TikTok também, Bruno V. Muniz. No TikTok deu 14 mil visualizações, e aí um monte de comentário: pastor, que palavra, pastor, que falou muito comigo, amei ouvir, amém, glória a Deus. A multidão gosta disso, queridos. Agora, ser discípulo
é estar disposto a pagar um preço, olhe para mim, que a multidão não está disposta a pagar. Porque ouvir é gostoso. Abra comigo Mateus capítulo 5, eu quero te mostrar alguns versículos aonde Jesus faz uma diferença entre a multidão e os discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim: e vendo as multidões, ao ver as multidões, Jesus subiu para o monte e sentou-se, e os seus discípulos aproximaram-se dele. Então a multidão ficou, os discípulos se aproximaram. João capítulo 6, versículo 1, diz assim, João 6, 1: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu para o monte e sentou com os seus discípulos. Ou seja, Jesus não sentou com a multidão, Jesus sentou com os discípulos. Por que isso, queridos? Porque existe uma diferença. E eu quero te mostrar 4 diferenças, diga 4 diferenças, entre a multidão e o discípulo. A primeira delas, se você está anotando, anote aí. A multidão reivindica, o discípulo renuncia. Em Lucas 4, versículo 42, Jesus havia acabado de passar 40 dias em jejum, e ele volta para a cidade. E aí a Bíblia vai dizer lá em Lucas 4, 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, e as multidões procuravam, e quando ele chegava até onde ele estava, insistia para que não os deixassem. O porquê que isso acontecia, queridos? Porque a multidão só procurava a Deus quando estava precisando de alguma coisa. A multidão queria de Jesus uma cura. A multidão queria de Jesus um pão, uma provisão. A multidão queria algo de Jesus. E então ela reivindica: Senhor, eu quero. O discípulo não. A Bíblia vai dizer, e nós lemos isso aqui, que aqueles homens fizeram uma pesca maravilhosa, receberam uma bênção, sim ou não? Não cabia os peixes dentro do barco. Eles receberam algo que talvez eles nunca tinham recebido, uma pesca que é chamada pesca maravilhosa. O que a Bíblia diz que eles fizeram? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. A diferença da multidão e do discípulo, queridos, é que quando a multidão recebe o milagre, ela se esquece daquele que realizou o milagre. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam sentados nessa cadeira, receberam uma bênção e não estão mais aqui. Outros só sentam aqui quando estão precisando de algo de Deus. E isso não é ser discípulo, queridos. E nós precisamos entender que o chamado é para seguir a Jesus. Diga quando está tudo bem. Diga forte, quando está tudo bem, eu vou seguir. Quando está tudo mal, eu vou continuar seguindo. E isso é ser discípulo, queridos. A segunda diferença é que a multidão é vulnerável e o discípulo, ele é convicto. João capítulo 6, a partir do verso 26, Jesus faz a multiplicação dos peixes e dos pães. E o povo, a multidão, continuava seguindo o mestre por causa do milagre, por causa do que o Senhor estava fazendo. O texto vai dizer isso, se você ler João capítulo 6, vai dizer, olha aí, a multidão procurava Jesus, porque Jesus as alimentava. Jesus percebeu isso. E aí Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás de mim por conta de pão? Vocês estão atrás de mim para satisfazer as suas necessidades físicas? Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água que jorra, uma fonte de água viva. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. E aí a Bíblia vai dizer assim, que alguns discípulos, ou a maioria da multidão, disse, duras são
estas palavras. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 6, que a multidão, ao ouvir que não tinha mais pão, que Jesus era o pão, começou a abandonar Jesus, começou a se dissipar, aquela multidão começou a ir embora. E aí Jesus olha para os discípulos, para os 12, e pergunta: vocês também não querem ir? E qual foi a resposta? Para onde iremos nós? Diga isso, para onde eu irei? Diga isso, para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Querido, essa é a resposta de um discípulo. Quando as coisas estão dando errado na tua vida, e as vozes, diga vozes, e as vozes tentam te dizer para onde ir, abandona Deus. Está vendo, você está indo para a igreja, as coisas não estão dando certo, isso aí é conversa, isso aí é ilusão. Abandona o teu casamento, abandona a tua família, abandona os teus filhos, larga tudo. São vozes, queridos, que você já ouviu, sim ou não? Já ouviu, né? Alguns já ouviram assim: tira a sua vida, sim ou não? São vozes, queridos. E que se nós estamos no meio da multidão, e olhe para mim, tem pessoas que vivendo de maneira angustiada dentro dos arraiais de Deus, porque fazem parte da multidão, não querem ser discípulos, se contentam em ser alimentadas pela bênção, mas não são alimentadas no seu espírito, queridos. E isso é muito ruim. E aí Jesus olha para eles: vocês não vão? E eu louvo a Deus porque você não foi, amém? Você está aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, querido, porque eu sei que tem pessoas aqui que teriam motivos milhares para não estar aqui, e estão. Tem pessoas aqui que não têm condições físicas, emocionais, espirituais, financeiras, mas estão dizendo assim: para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se só o Senhor tem o que eu preciso, para onde eu irei? Se só em ti eu encontro vida. São discípulos que entenderam que nós não somos desse mundo. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu não sou desse mundo. Diga para esse irmão que está do teu lado: eu não sou desse mundo. Diga isso para ele: eu não sou desse mundo. Quando você entende isso, querido, olha para mim, quando você entende isso, a tua vida fica mais leve. Está entendendo isso? Você não nasceu para ter uma casa boa, um carro bom, uma conta bancária. Não, você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ter uma vida com Cristo. Olha para mim, todas as outras coisas são muito boas, fazem parte, mas elas não são fundamentais para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, queridos. Está entendendo isso? E o discípulo precisa entender essa verdade, que se ele fizer, ele é meu Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo o meu Deus. E aí Paulo vai dizer: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando pela prova, mas a prova não tira a minha alegria de viver com Cristo. Eu estou passando por enfermidades, mas a minha enfermidade não tira a alegria de eu viver com Cristo. Isso é ser discípulo, queridos. Isso é seguir Jesus. E olhe para mim, Jesus veio a esse mundo não para levar você para a igreja, mas para fazer de você um discípulo. Olhe para mim, eu vou te dizer algo que talvez vai te chocar, mas eu preciso te dizer: Jesus nunca levou ninguém para a igreja. Está entendendo isso? Mostra para mim aqui Jesus pegando alguém no braço e falando assim: vamos lá para a igreja. Jesus olhava para os discípulos e dizia assim: larga tudo e me segue. Vem após mim. Aquele que quer vir após mim, vai lá no Ministério Tabernáculo de Vida, domingo, 6 da tarde. É isso que ele dizia? Não, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ser discípulo é ter entendimento para isso, querido. Que não é um instrumento que me faz discípulo de Jesus, que não é um microfone como esse, que não é um púlpito, que não é um ambiente, que não é uma cadeira. Não é isso que me faz discípulo de Jesus. O que me faz discípulo de Jesus é entender essa verdade, que eu preciso negar as minhas vontades,
para viver a vontade dEle na minha vida. Está entendendo isso? Dê um aplauso a Ele então, se você está entendendo. Dê mais forte esse aplauso, porque é para Ele. A terceira diferença: a multidão quer ser servida, o discípulo, ele quer servir. Jesus um dia estava lá com uma grande multidão, Mateus capítulo 14, e ele dá uma ordem à multidão que se assentasse na grama. Ele pega 5 pães e 2 peixes e ele multiplica, e ele entrega na mão dos discípulos e diz para os discípulos: sirva a multidão. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. A chamada de um discípulo, queridos, é uma chamada de trabalho. Você viu aqui esses homens? Olha lá, olha para trás lá, olha lá para trás lá. Tem uma galera de pé lá, tem alguém cuidando do teu carro lá, está de verdinho, ó. Está com a lanterninha na mão, está servindo. Está escrito na camisa deles aí: servir e amar, amar e servir. O entendimento de estar lá fora, tomando frio, é o entendimento de que eu faço parte de um corpo, que eu sou um discípulo de Jesus e eu vou, se possível for, ofertar a minha vida para aqueles que querem seguir a Jesus. Então, queridos, chega de igreja aonde você entra e sai e você não funciona no corpo. Olhe para mim, estou aqui na frente, do cabelo à ponta do pé, tudo aqui funciona. Sabe o que acontece quando algo deixa de funcionar no corpo? Tem enfermeiro aqui, tem enfermeira. O que acontece quando uma parte do corpo para de funcionar? O que acontece? O que acontece com uma parte do corpo que deixa de receber sangue? O que acontece? Morre. Você já ouviu falar em infarto? Você sabe o que é um infarto? Sou cardiologista, posso te dar uma aula sobre isso. O infarto é uma parte do coração que parou de funcionar, um músculo. O coração é um músculo, querido. Ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, fazendo assim, ó, trabalhando. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Todos os dias, queira você ou não, ele está assim. O infarto é quando um pedaço desse coração, ele para de funcionar. Aí esses aqui tem que trabalhar por esse aqui. E aí daqui a pouco esse aqui para. Aí daqui a pouco esse aqui para. E aí o infarto fulminante é quando a maior parte desse coração já não consegue bombear o sangue que você precisa para viver. Ah, o fulano teve um infarto fulminante. A maior parte do músculo cardíaco dele parou de funcionar. Quando você para de funcionar no corpo, você morre, queridos. Então você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Diga: eu preciso entender que eu preciso servir. Diga: eu preciso servir. Diga para a pessoa que está do teu lado: você precisa servir. Diz o Gi que está aqui, levanta a mão aí: quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o ditado dele. Se você não vive para servir, você não serve para viver. E é interessante isso. Quem serviu o exército aqui? Levanta a mão. Quem foi canarinho lá do exército? Foi? Só ele? Só esses dois aqui? Vocês sabem o que é servir. Lá em Israel, quando você for lá, você vai ver isso. Todo mundo é obrigado a servir. Todo mundo. Menino, menina, 3 anos no exército, servindo a nação. É um povo que sabe servir. É um povo que sabe o que é autoridade. Você podia fazer o que você queria lá no exército? Faz o que quer, né? Vai pra cadeia. Hein, Leandrão? Parece que o coturno lá, sujo. Vai pra cadeia. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é movido por pessoas dispostas a servir esse reino, queridos. Só que nós não aprendemos a servir. Você pede alguma coisa para o irmão e glorifico a Deus, que isso não acontece aqui. Glória a Deus por isso.
Aqui nós temos um povo que, você vai ver no final do culto aqui, vai ter uma reunião aqui, eles vão fazer uma oração e vão dar um grito, vão glorificar a Deus, porque estão alegres em servir. Isso é uma alegria. Mas eu vivo de um tempo que você pedia as coisas para o irmão, não vou não. Pede para o outro, eu não. A multidão, ela quer ser servida. E a escolha é tua, quem você é no reino de Deus. Você é um discípulo? Ou você se contenta em fazer parte da multidão? Eu entro, eu saio, eu não me envolvo, mas eu quero ser servido. Eu quero receber uma palavra boa. Eu quero estar num ambiente agradável. Eu quero que o louvor seja perfeito. Se não for perfeito. Eu quero que a projeção seja a mais bonita, porque se não for, eu vou procurar outra igreja. E quantas pessoas você conhece que fica assim, pulando de igreja em igreja, porque querem ser servidos? Queridos, a chamada do Ministério Tabernáculo de Vida não é para ser servido, mas é para servir. Nós entendemos algo que no reino de Deus é fundamental. Aquele que quer ser grande, seja servo. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aprenda a servir. E a última diferença que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a multidão quer o que Jesus dá. O discípulo quer quem Jesus é. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27 que Jesus estava perante Pilatos. Jesus estava preso. E olhe para mim, um preso, ele não pode dar mais nada para aqueles que estão ao seu redor. Ele está preso. Ele está sob a autoridade de um julgador. Então Jesus preso diante de Pilatos, ele não podia dar mais nada para a multidão. Aí Pilatos pergunta para a multidão: eu vou soltar um Barrabás ou Jesus? Quem vocês querem que eu solte? E a multidão gritou. Versículo 22. A multidão gritou: queremos Barrabás. Versículo 22, coloca para mim aí, Mateus 7, 27, versículo 22. Mateus 27, 22. Pilatos lhe perguntou para quem? Perguntou para a multidão: o que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos, tem algumas versões que diz assim: e a multidão respondeu: crucifica-o. Aquela mesma multidão que comeu pão, aquela mesma multidão que comeu peixe, mas agora olha para um homem que está preso, e ele não tinha mais nada para oferecer. E queridos, nós vivemos uma geração assim, que não serve a Jesus pelo que Ele é, mas que busca em Jesus algo que possa lhes favorecer. Queridos, eu falo isso com temor. Tem pastores que sobem no altar por conta de um salário. Tem pastor, tem líderes espirituais que veem nisso aqui um negócio, uma oportunidade. Você sabe disso, eu estou falando bobagem? Estou falando besteira, queridos? Infelizmente, nós vivemos uma geração aonde a voz da multidão é que tem força nos nossos dias. Você não vê uma igreja apaixonada por quem Jesus é. Você vê uma igreja apaixonada pelo que Jesus tem nas mãos. Eu quero a bênção. Se ele não tem a bênção, eu estou triste. Se ele não tem o milagre, eu não quero. Pode crucificar, ele não me dá nada. E sabe qual é a igreja que nós vivemos, queridos? A igreja dos últimos dias. E sabe qual é a igreja dos últimos dias? Qual é a igreja dos últimos dias? A igreja de Laodiceia. E qual era a palavra para a igreja de Laodiceia? Não és quente e nem frio, és morno. E aí a palavra diz assim: arrependa-se.
porque eis que estou à porta e bato. Eu disse isso aqui numa reunião que nós tivemos. Se você ler o Apocalipse, você vai ver assim, são 7 igrejas. E aí Deus vai dizendo assim, na primeira igreja: eu irei, eu vejo as tuas obras, irei contra ti. Na segunda, eu sei como que tem vivido, irei contra ti. Na terceira, olha, eu irei contra ti. Na quarta, eu estou indo contra ti. Na quinta, olha, eu estou indo, eu irei. Na sexta, chega na sétima, ele diz assim: eu estou à porta. Sabe aquela ligação que você fala para a pessoa assim: ó, eu estou indo. Eu estou indo. Onde você está, fulano? Eu estou indo, estou chegando aí. Aí você liga mais uma vez, a pessoa fala assim: eu já cheguei, estou aqui na porta. Querido, Jesus está à porta. Jesus está à porta. E nós somos a igreja que precisa se arrepender. Nós somos a igreja que precisa viver o siga-me de Cristo. Nós somos a igreja que precisa parar de correr atrás da bênção e entender, diga comigo, entender, diga mais forte, entender que a bênção que vai vir atrás de você, querido. Para de correr atrás dela, confia no plano, busque o reino e as outras coisas eu vou te acrescentar. Nós somos a igreja que precisa voltar para esses princípios. E você faz parte disso. Diga isso para a pessoa que está do teu lado: você faz parte disso. Você é essa igreja. Diga isso para ele, para ela: você é esta igreja. Queridos, os nossos filhos, olha para o papai aqui, filhas. Crianças, olha todos aqui, os juniores, olha para mim. Qual é a igreja que nós vamos deixar para eles? É uma igreja apaixonada pela bênção? Ou uma igreja apaixonada pelo princípio? É a igreja apaixonada pelo celular? Ou é a igreja apaixonada pela palavra de Deus? Salmo 1 vai dizer: feliz é o homem que não se assenta na roda dos pecadores, que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está nos rios do Instagram. É isso? Antes o teu prazer está no TikTok, no celular. Mas é essa a realidade que nós vemos da igreja do século 21, queridos. Você pergunta 5 versículos para um crente, ele não sabe. Mas pergunta para ele o que fulano fez no TikTok, ele sabe. Qual é a música da moda do Instagram, ele sabe. Qual é o influenciador mais bombado do Instagram, ele sabe. Quem é o influenciador com o maior número de seguidores no Brasil, ele sabe. Fala para mim os 10 mandamentos, crente. Fala para mim o nome dos 12 discípulos de Jesus. Fala para mim 5 versículos de cor. Nós somos uma igreja apaixonada pelo celular ou pela palavra, queridos? Aí o versículo vai dizer assim: e esse homem que é apaixonado, a tua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, as suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo. Olha como que as coisas acontecem. A gente quer o fruto, mas a gente não quer viver o plano. O plano é: confia. Seja como árvore plantada junto ao ribeiro, tenha a tua alegria na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Não anda no conselho dos ímpios, fuja da roda dos escarnecedores. E aí a Bíblia vai dizer assim: é como árvore plantada junto ao ribeiro, suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo. E aí o versículo 4 é o mais lindo: e tudo que faz prospera. Tudo que faz dá certo. Está entendendo isso, queridos? É esse evangelho que eu e você precisamos viver. Eu e você não podemos nos contentar em sermos parte da multidão que se contenta com uma bênção. Para de correr atrás da bênção. O que Deus tem para você é vida eterna. O que Deus tem para você é verdadeiramente a vida que Ele pagou um preço naquela cruz. E é para te dar uma vida que satisfaz. Diga: vida que satisfaz. Vou te fazer uma pergunta e responda para você. Você é satisfeito com a vida que Deus te deu?
Responda para você. Você está satisfeito com a vida que Deus te deu, querido? Porque Jesus morreu para te dar uma vida que satisfaz. Agora a satisfação você vai encontrar não fora. Não é fora que você vai encontrar a satisfação de viver, querido. É dentro. É aqui dentro que você vai fazer valer a pena o que Jesus morreu por você naquela cruz. Eu repito, Ele não morreu para te dar uma casa nova, um carro novo, um tênis novo, uma roupa nova. Ele morreu para te dar uma vida que satisfaz. Aí você vê os discípulos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas morreu satisfeito. Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz que ele não sentiu nenhuma pedrada. A Bíblia diz que quando tacavam pedras, ele olhava para o alto e ele via os céus abertos. Ele via a satisfação dele em Cristo. E o corpo tomando pedrada, e o corpo apanhando, e ele morrendo na carne, mas olhando para o que esperava diante de Deus. Então, querido, aprenda algo nessa noite. O seguir a Jesus é viver o plano de Deus para a tua vida. É viver essa verdade todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Coloca para mim aí João 12, versículo 26. Eu quero que você leia esse texto comigo. Olha que texto. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Deixa o texto aqui. Adianta só eu servir? Lendo esse texto aí, faz uma interpretação, uma exegese. Já ouviu falar essa palavra bonita? Vou fazer uma exegese do texto, uma interpretação do texto. Faz uma interpretação desse texto. Quem me serve deve me seguir. Então adianta só eu servir e não seguir? Adianta? Olha, eu vou lá, vou ficar lá no estacionamento da igreja, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar. Adianta eu só servir? Adianta? Não, eu tenho que servir, mas eu tenho o dever, diga dever. Eu tenho o dever de seguir a Jesus. Aí ele continua dizendo: aonde eu estou, ali o meu servo também tem o dever, diga dever, de estar. Vamos interpretar isso? Para onde Jesus foi, querido? Então, aonde eu estou, o meu servo também precisa estar. Então não é estar na igreja, é estar na cruz. Está entendendo isso, querido? Está entendendo que a igreja não é o caminho, nunca será o caminho, nunca será a verdade e nunca será a vida, nunca. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Ele está dizendo: aonde eu estou, ali meu servo também deve estar. Então eu preciso estar na cruz. Sabe o que cruz fala? Cruz fala de propósito. Jesus desceu nesta terra com um propósito: ir para a cruz. Para quê? Para nos dar uma vida, e uma vida que satisfaz, uma vida em abundância. Então eu preciso entender que se Jesus está no propósito, eu não posso estar fora do propósito. Eu posso estar na igreja fora do propósito. Eu posso estar pregando fora do propósito. Eu posso estar tocando fora do propósito. Eu posso estar cuidando de carro fora do propósito. Eu posso estar dando aula no som, na recepção, fora do propósito. Eu posso estar fazendo no automático. Já viu o piloto automático? Você aperta o botão e ele vai sozinho. Só que isso não é onde Jesus está. Jesus não está no automático, queridos. Nós não somos robôs. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Cutuca a pessoa do teu lado e chacoalha ela. Diga: Deus tem um propósito para a tua vida. E você não pode estar fora do propósito. Diga isso para 3 pessoas. Para 3. Olha para mim, para 3. Você não pode estar fora do propósito. Porque olhe para mim, não adianta servir
eu preciso estar onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. E o meu Pai honrará aqueles que me servem. Olhe para mim, essa parte aqui é o que todo mundo quer. Mas você percebe que ela é a última parte do texto? Você percebe isso? A honra, ela vem depois de eu entender que eu preciso servir, mas além de servir eu preciso seguir, e além de seguir eu preciso estar aonde Jesus está. Depois que eu vivo essa verdade, aí vem a honra, queridos. O problema é que a nossa igreja, quando eu digo nossa, a igreja do século 21, ela quer a honra. Ela não quer estar onde Jesus está. Ela não quer negar as suas vontades. Ela não quer ser livre. Diga liberdade. É ser livre de mim. Isso é liberdade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ser livre, querido. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Queridos, tem domingo que eu não quero estar aqui. Mas não se trata do que eu quero. Se trata do que Ele quer. Queridos, tem dia que eu não quero orar, mas não se trata do que eu quero, se trata do que Ele quer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, tem dia que eu quero pecar. Sabia que pastor peca? Você sabia disso? Você sabia que pastor tem vontades que você não faz ideia, que também você tem? Você sabia disso? Mas já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí quando você entende isso, que não basta servir, eu preciso seguir, que não basta seguir, eu preciso estar aonde Ele está, você vê a honra de Deus se estabelecendo sobre a tua vida. Então é seguir a Jesus e fazer o que Ele fez. Diga comigo, é fazer discípulos. Querido, discipulado existe desde o primeiro dia da terra. Adão e Eva errou, pecou, sim ou não? Gênesis capítulo 3 diz assim, que depois que erraram, eles foram se esconder de Deus. Deus chega no jardim, Adão, onde tu estás? Adão estava nu, com medo e escondido. Quem tira Adão desse lugar, querido? Quem tira Adão desse lugar? Deus. Porque Adão era discípulo de Deus. Um dia Davi peca, e a Bíblia diz, e Deus mandou o profeta. Quem foi o profeta que foi até Davi? Quem? Natã. Está lendo Bíblia, né? Pensei que vocês iam falar Samuel. Samuel ungiu Davi. Natã repreendeu Davi. Havia um discipulado sobre a vida de Davi. Havia um homem de Deus. Davi era o rei, querido, mas havia um homem de Deus sobre a vida dele, para dar direção de Deus a ele. Isso é fazer discípulos. E nós precisamos ser uma igreja que não anda sozinha. Você precisa ter alguém que está sobre você, orando por você, clamando por você, jejuando por você, orando por você, te dando direcionamento. E olhe para mim, eu não consigo fazer isso sozinho, querido. Eu consigo cuidar de 12. Jesus cuidou de 12 e disse assim, vocês agora cuidem de mais 12 e de mais 12. É o modelo de Jesus. Ah, esse negócio de 12 é do diabo. Me mostra isso na Bíblia. Jesus teve 12 discípulos. Você quer seguir a Jesus? Quer? Tenha 12 discípulos. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas vai ser difícil. Olhe para mim. Evangelho não é lugar de conforto. Evangelho é lugar de entrega. Vai ser difícil. Vai ser desconfortável. Eu já dei o meu testemunho aqui, que eu fui ser veterinário porque eu não queria cuidar de gente. Aí Deus falou, ah, você quer ser veterinário? Você não quer cuidar de gente? Então agora você vai ser pastor e veterinário. Você vai cuidar dos dois. Você queria só cuidar de bicho? Agora você vai cuidar de bicho e vai cuidar de gente. E agora eu estou clamando a Deus, Senhor, eu não quero mais cuidar de bicho. Senhor, me tira da veterinária, Pai. Esse é o meu clamor todos os dias. Minha esposa está aqui, minhas filhas estão aqui, elas sabem disso. Querido, o culto vai acabar aqui, eu vou ter que atender um cachorro em Sumaré ainda hoje. Ainda hoje. O
O culto vai acabar, o meu aparelho está no carro, eu vou ter que atender um paciente que está lá morrendo, e eu vou ter que ir lá. Eu não quero ir lá, mas eu estou orando a Deus. E eu sei que tudo que eu preciso fazer é estar no centro da vontade dEle. Que na hora certa, no momento certo, Ele vai falar assim: agora é o momento, agora é a hora. Mas siga Jesus, querido. Eu quero que você se coloque de pé aí. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que te impede de ser um discípulo? Coloca a mão no teu coração aí. Eu quero que você responda essa pergunta. O que te impede de ser um discípulo? É o medo? São os traumas? É o medo de caminhar com alguém? É o desconforto de ser acompanhado de perto? Querido, quem anda sozinho é presa fácil do inimigo. Quem anda como discípulo nunca estará sozinho. Deus está te chamando nessa noite. Jesus está te chamando nessa noite para segui-lo. E a pergunta é: o que te impede de ser um discípulo? O que te impede de ter um discipulador sobre a tua vida? O que te impede de viver uma verdade do reino? Você quer sair da multidão? Então é uma noite de decisão na tua vida. Talvez você enxergou que tudo que você tem buscado em Deus é para favorecer a tua vontade. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que não se trata da tua vontade, mas se trata da vontade dEle na tua vida. E que se a primeira vontade for a dEle, as outras coisas que é a tua vontade vai acontecer. E tudo que você precisa fazer nessa noite é dizer: Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Quero que você feche os teus olhos aí, querido, e você faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. Seja sincero na tua oração. Coloca a mão no teu coração. Consegue cantar isso? Olhe para frente aqui, tá projetado aqui. Declare isso. Para onde iremos? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão. Declare isso. Declare isso. Abra a tua boca e declare isso. Levanta as suas mãos e declare isso. Diga: enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Diga isso a Ele. Só tu tens as palavras de vida. Pra onde? Coloca a mão no teu coração. Declare isso. Declare isso.
O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Eu não. O Deus enche-me até transbordar. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Deixa o Espírito Santo falar teu coração aí, querido. Deus está te chamando, vem me seguir. Vem, vem, vem. Tu és o pão do céu. Enche-me. Deus está te chamando para tomar uma decisão nessa noite. Deus está te chamando para tomar uma decisão. E querido, não é mais uma decisão. É uma decisão que vai fazer diferença na tua história. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus está muito além do que vir para a igreja, querido. Deus está falando de uma vida. Deus está te falando de uma prioridade de vida. O reino vai ser uma prioridade na tua vida a partir de hoje. Viver o reino, sair da multidão, ter tempo com o Espírito Santo, ter tempo com Deus vai ser uma prioridade na tua vida a partir de hoje, querido. Ser discípulo está além da multidão, é servir, mas é além de servir, é seguir a Jesus, é estar onde Ele está. Se você quer tomar uma decisão nessa noite, querido, de entregar a tua vida a Ele, coloca a mão no teu coração aí e diga: Senhor, faça essa oração comigo. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero estar mais no meio da multidão. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser discípulo, eu não quero ser multidão. Diga isso a Ele, querido. Diga: eu não quero o que o Senhor pode me dar, eu quero quem o Senhor é. Eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero a vida que eu projetei. Eu quero a tua vontade, eu não quero a minha vontade. Querido, seguir a Jesus é estar disposto a dizer isso: seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Isso é seguir a Jesus. Então diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do meu egoísmo. Diga isso a Ele: eu me arrependo do meu egoísmo, de querer viver a minha vontade, e a minha vontade ser uma prioridade maior do que a tua vontade. Eu me arrependo nessa noite. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu sou teu. E a partir de hoje, um novo tempo, uma nova história. A partir de hoje, eu vou ter alguém enviado pelo Senhor para me acompanhar na minha jornada. A partir de hoje eu vou cuidar de alguém, amar e servir. A partir de hoje, algo novo vai acontecer dentro do meu coração, em o nome de Jesus. Se você fez essa oração, querido, coloca a mão na tua cabeça aí. Pai, sobre cada vida que nesta noite tomou uma decisão de
seguir ao Senhor. Não se trata de seguir uma religião, mas que entenderam que não é uma religião, que é seguir o Senhor. Que o Senhor abra as portas na vida deles. Que o Senhor, ó Deus, os encoraje a viver o teu reino com ousadia. Que o Senhor traga alegria que excede todo entendimento. Que o Senhor traga paz que só provém do Senhor, meu Deus. E que possamos viver uma vida que satisfaz, porque foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz. E é essa vida que nós queremos viver. Que o Senhor nos dê a graça de sermos achados como discípulos que o adoram em espírito e em verdade. Não queremos estar no meio da multidão, queremos estar no centro do teu querer, papai. Que o Senhor abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, junior, cada criança que recebeu uma palavra neste lugar hoje, meu Deus. Que a semente gere frutos no coração dos teus filhos, e que haja transformação de vida, que haja renovação de aliança, que haja transformação de famílias, que vidas sejam salvas através de cada vida que tomou uma decisão diante do Senhor nessa noite. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, dar um aplauso a Ele, querido? Diga glória a Deus, diga aleluia. Nós não